Amém, irmãos. Preguem a palavra de Deus mais uma vez. Vamos aproveitar que vocês estão de pé e vamos ler a porção que servirá de base para a nossa reflexão de hoje. Provérbios, capítulo de número 9, versículos 11 e 12. Vamos ler a partir do 10. Diz assim: O temor do Senhor é o princípio da sabedoria, e o conhecimento do santo é prudência. Porque por mim se multiplicam os teus dias, e anos de vida se te acrescentarão. Se és sábio, para ti mesmo és. Se és escarnecedor, só tu suportarás. Vamos orar. Nosso Santo Deus, mais uma vez, Pai, nós nos colocamos diante da Tua palavra. Nós podemos, com muita facilidade, abusar dela. Nós podemos menosprezá-la, tomando-a como uma simples normalidade da agenda que nós temos, já tão atribulada da semana. Nós somos açoitados e entulhados pelas várias prioridades que são colocadas diante de nós mesmos fazemos isso. Isso pode fazer com que nós não temamos, ó Deus, ouvir a Tua voz diante de quem os mares recuam, diante de quem a criação obedece. E nós podemos tão somente tomá-la como algo banal, simplista. E essa seria mais uma evidência de que nós não vivemos para o Senhor com a intensidade que deveríamos viver. Que nós estejamos diante da Tua palavra como conduzidos pelo Teu Santo Espírito, diante de todas as vozes que ressoam dos nossos ouvidos, nos lembrando da agitação desse mundo, dos compromissos, das responsabilidades, dos afazeres, das ocupações, das tarefas atrasadas, do urgente do dia a dia. Que diante de tudo isso nós possamos ouvir a Tua voz, ó Deus. Aquieta nosso coração, tranquiliza a nossa mente. Nós de fato estejamos aqui para cultuar o Senhor, ó Deus. Ajuda-nos, ó Deus, nesse absurdo desafio que tem se tornado a nossa vida desse lado da eternidade. Rogamos ao Senhor, Deus, em nome de Jesus. Amém. Sentarmos. Irmãos, nós estamos no sermão de número 6 do capítulo 9. Ao todo, esse é o sermão de número 86 da exposição de Provérbios. Nós estamos finalizando a sessão de sermões na dinâmica aqui em que o livro de Provérbios é construído. E nós estamos no último sermão do convite da sabedoria. Nós temos visto os vários aspectos desse convite. Então, vou recapitular um pouquinho daquilo que tem sido a máxima desse capítulo. Nós estamos diante de dois convites. Esses convites, eles apresentam dois banquetes. Um da loucura ou da mulher louca, ela é apaixonada. Esse contraste é muito bem colocado aqui pelo sábio, porque enquanto a mulher louca é apaixonada, a loucura, a sabedoria é sábia. Ela é prudente. E o que ressalta aquilo que vai fazer com que nós nos inclinemos mais para um convite do que para o outro, que já em si é o próprio diagnóstico. Esses banquetes, eles são oferecidos para nós, os apetites do nosso coração, aquilo que Tiago chama das concupiscências da nossa própria carne, da cobiça da nossa própria carne, é o que vai fazer nós nos inclinarmos mais para um convite do que para outro. Então, se os anseios do nosso coração apontam para a glória de Deus, nós ouviremos a voz de sabedoria. Se os anseios do nosso coração apontam para a satisfação
dos prazeres da carne, nós desprezaremos a voz da sabedoria e ouviremos a voz da loucura, da mulher apaixonada. E é importante entender essa característica de apaixonado, porque nós teremos gozo, sim, irmãos. Nós teremos felicidade quando ouvimos a voz da loucura. Ninguém vai ficar infeliz, não, né? Eu confesso que eu queria que ficasse infeliz, eu queria que se arrebentasse todinho, eu queria que a vida se tornasse uma desgraça. Eu queria de fato mesmo, porque assim eu poderia dizer, olha, não falei? Disse. Mas não é assim. As pessoas serão felizes de fato, né? Desfrutarão mesmo daquilo que esse mundo tem para oferecer. De fama, de sucesso, de gozo, de prazeres, de bens. Desfrutarão, mas não desfrutarão da eternidade com Deus. Não desfrutarão da paz, da simplicidade, da paz que é sustentada pelo simples fato de se relacionar com Deus, pela paz de saber que a nossa felicidade não está na mão de outros, na mão de coisas, da mão de bens, da paz que transcende os problemas, que transcende as enfermidades, da paz que transcende esse mundo. Isso não desfrutarão. É como o influencer que é açoitado pela atenção de todo dia, várias vezes no dia, comprar engajamento para que ele continue relevante nas redes sociais. Imagine a atenção que é isso. Todo dia, várias vezes no dia, você tem que criar conteúdo atrativo para que você ganhe engajamento. É uma tensão absurda isso. Aquele que desfruta da felicidade, do contentamento, da sabedoria de Deus, ele sabe que somente Deus tem acesso ao seu coração. E é nisso que reside a sua felicidade. É nisso que reside a sua esperança. Então, esse é o grande gozo daqueles que escutam a voz da sabedoria. Nós aprendemos muito a criar um cenário de desgraça daqueles que não escutam a voz de Deus, mas essa desgraça será uma desgraça escatológica, irmãos. É aquilo que acontece no fim de tudo. Porque essas pessoas que escutam a voz desse presente mundo mal podem desfrutar toda a sua vida desse lado da eternidade, de gozo e felicidade. Isso é um fato. Apesar de a eternidade soar diferente. Então, esses convites, eles trafegam por duas estradas. Essas estradas podem ser pavimentadas para receber atrativamente uma das duas vozes, um dos dois convites. Os apetites do nosso coração evidenciarão isso. A cerimônia que a sabedoria faz para alguns pode soar antiquado, retrógrada, para outros pode soar enaltecedor, zeloso, honroso. O que ditará isso é justamente o meu coração. É o coração que vai determinar como eu vou ver cada um desses convites, como eu vou ouvir cada um de sabedoria. Aqueles que têm um coração inclinados para o Senhor, que foi o próprio Espírito que inclinou, até mesmo quando um velho fala palavras antiquadas, soará como o convite mais atrativo. Aqueles que têm a voz, o coração inclinado para esse mundo, pode ser o jovem mais descolado, mas ainda assim a voz soará antiquada e enfadonha. Então são os compromissos do nosso coração que determinará como essa voz bradará. Nós aprendemos com muita facilidade imputar defeitos ou deficiências nos veículos através dos quais a voz de Deus chega a nós. Então, nós podemos imputar qualquer tipo de defeito, mas isso tudo é só para nós nos desvencilharmos do fato de que nós somos os nossos maiores acusadores, porque nós poderíamos muito bem dizer: por que todos aqueles que me expõem eu denuncio como desprezáveis? Porque todos aqueles que apontam compartimentos do meu coração que não me agradam, eu encontro defeitos, eu encontro deficiências. Por que eu faço isso? Então, o simples fato de nós não conseguirmos ter esse raciocínio já denuncia os compromissos defeituosos do nosso coração. E nós poderíamos, com muita facilidade, observar que aqueles que não fazem a nossa vontade,
aqueles que não falam o tom de voz que agrada o nosso ouvido, são denunciados por nós como desprezáveis, né? Então, nós poderíamos fazer esse diagnóstico. Por que nós não fazemos? Por causa dos compromissos do nosso coração. Então, nós tendemos a nos afastar dessas pessoas que nos denunciam e nos aproximamos de outras que são parecidas conosco, né? Aqueles que nós temos afinidade, né? É uma palavra muito bonita, né? Mas encharcada de pecado, pecaminosidade. Aqueles que são convidados para a mulher, para a sabedoria, são os simples, aqueles que entendem que precisam de entendimento, que precisam de discernimento, aqueles que sabem que precisa ser conduzido por outras mãos e não somente a sua, então você precisa suspeitar de si mesmo. Ouvir a voz de sabedoria é uma disposição de humilhação, irmãos. Então, aqueles que não estão dispostos a ser humilhados, a viver uma vida em dependência, esses nunca serão ensináveis. Nunca. E essa é a grande dinâmica, porque imagine aí que num determinado momento você pode desfrutar de funções na sociedade que você é enaltecido. E quando chega na igreja, você tem que ter a atitude mais humilde e humilhante na caminhada. Então, não é fácil não. É difícil mesmo, né? É muito difícil mesmo. Mas nessa caminhada nós vamos revelando de fato quem nós somos, né? Qual é o coração que nós temos. Nós encontramos pessoas ao nosso redor que nos ajudam a trabalhar em nós humildade e dependência, mas também nós encontramos uma multidão de pessoas que ajudam a nublar isso, né? A camuflar isso. Nós temos muito. E sempre será uma luta. Por isso que existem as grandes tensões nessa interação da sabedoria, nessa interação de convites, né? E um dos grandes estratagemas desse mundo mal é tirar as tensões que existem na vida cristã. Então, nós cansamos de tensões, né, meus irmãos? Isso não é fato, nós cansamos. É cansativo viver com tensão, né? Nós vivemos com os músculos enrijecidos, né? Nós vivemos com dores, com angústias. Então, uma das vozes desse mundo que soa muito prudente, muito atrativa, é o fato de que a vida cristã ela não contempla essas tensões. A vida cristã não contempla essas intensidades. E aí nós desprezamos aquilo que nos causa tensão. E então nós desprezamos a voz da sabedoria. O sábio, ele necessariamente terá no coração o temor do Senhor. É isso que faz com que, na verdade, esse é o primeiro acontecimento na mente e no coração dele, é o temor do Senhor. É o que faz com que ele tema as suas decisões, ele tema ouvir a voz dele e ele se incline para a voz da sabedoria, como nós vimos no último sermão. Como um homem piedoso uma vez falou que temor do Senhor, ter o temor do Senhor é viver com a ideia do santo diante de si constantemente. A ideia do santo, aquilo que Agostinho chamou de corandeu, viver a vida diante de Deus, com a plena certeza de que tudo que você faz perante Deus e Ele averigua e Ele julga. Então, Paul Washer disse que a santidade é o reflexo do caráter de Deus na vida do homem regenerado. É o compartilhamento dessa realidade. Então, o contraste do temor a Deus é o temor a homens. Enquanto o temor de Deus nos expolia, né? Nos faz viver uma vida de renúncia desse mundo, o temor a homens nos encharca dos benefícios desse mundo, das honrarias desse mundo, do glamour desse mundo, do deleite desse mundo. Daí, então, vem a reflexão de que quando nós ouvimos a voz da mulher louca, nós seremos as pessoas mais felizes do mundo. Não tenham dúvidas disso.
À medida que você abafa o Espírito Santo, à medida que você deforma a voz do Espírito Santo, então, se outrora a voz do Espírito Santo lhe condenava, lhe acusava em determinados comportamentos, agora, de tanto ser deformada, você imputa a ela um tom de voz que lhe agrada, você injeta nela palavras que são atrativas no seu coração, não são palavras do vocabulário do Espírito Santo, o Espírito Santo nunca usaria essas palavras, mas você imputa ao Espírito Santo quando você tira a feiura daquelas palavras, a agressividade daquelas palavras. Então você imputa o vocabulário ao Espírito Santo e você vai mudando o tom de voz dele para que se adeque àquilo que é atrativo à sua carne, de tal forma que haverá um momento em que palavras que são agressivas à santidade de Deus, comportamentos que são agressivos à santidade de Deus, se tornam normais. Normais. A vida é assim mesmo, não precisa desse rigor. A caminhada cristã é simples mesmo, não precisa desse rigor tanto. Então, o temor a homens faz com que você realize essas proezas na vida espiritual. Mas apenas o temor a Deus nos concederá o benefício da eternidade. Só o temor ao Senhor. O temor aos homens nos concede os benefícios desse presente mundo. E todos os benefícios, meus irmãos. Todos os benefícios. Se é isso que o nosso coração anseia, você tem todo o direito de desfrutar deles. Livre acesso. Porque se é isso que você anseia, você nunca foi um eleito de Deus. Você nunca foi escolhido pelo Senhor. Mas se o seu deleite é o Senhor, então você tem que aceitar ser colocado numa posição em que você será tomado de você as honrarias, o glamour e os benefícios desse lado da eternidade. Nunca entra em negociação. Nunca é posto uma balança. Olha, eu estou numa decisão tão difícil. Eu tenho que escolher entre o manjar do mundo e a intimidade com o Senhor. Isso nunca entra na equação. Porque sempre será mais fácil para você escolher o Senhor. Sempre. Nunca entra em critério esse. Não é difícil a conclusão. Você experimentará dificuldades quando fizer as suas escolhas. Mas saber o que você tem que escolher nunca é difícil. Não existe dois senhores. É só um Senhor. Quando existe dois senhores, é que um luta com o outro. Quando existe um Senhor, é um Senhor. Você não tem dificuldade em chegar à conclusão. Claro, você enfrentará lutas quando você tomar a decisão. Né? Mas tomar a decisão em si faz parte. É isso mesmo. Então, o mundo ele tentará forjar em nós o temor a homens. Você precisa de mim, você precisa do emprego, você precisa do plano de saúde, você precisa da promoção, você precisa da minha amizade, você precisa da minha influência, você precisa. O que está do outro lado é eu posso dar. São facilidades, e não tenham dúvida, irmãos, são facilidades mesmo. São facilidades que você encontra desse lado da eternidade. Então, são muitas facilidades. Parece o agir de Deus mesmo, porque você encontra várias portas abertas. Parece de fato isso, né? Mas isso tudo é para mostrar o quanto os homens podem fazer por você. E quando você tem muitos relacionamentos, quando você tem muitas facilidades do mundo, por que você precisa de Deus? Se o mundo pode conferir isso a você. As pessoas com quem você se envolve, com quem você se relaciona, podem abrir portas para você. Por que o Senhor precisa abrir portas para você? Então, é uma troca de deuses, né? É uma troca de mãos. Então, por isso que é muito fácil de assim, olha, foi Deus que me deu essa oportunidade. Foi Deus que abriu essa porta para mim. Olha, isso aqui é presente de Deus. Porque isso casa direitinho, né? Olha, se é o que eu quero, se isso facilita a minha vida, e está acontecendo justamente agora, então como é que eu não vou entender que vem do Senhor? Né? Já
andei aconselhando várias pessoas, né, que se depararam justamente com essa realidade, com acontecimentos tais que parecia assim e de fato eram, irmãos, eram oportunidades únicas, 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 sabe? E oportunidades que sem os olhos espirituais nós nós desejaríamos tê-las a vida toda. Quantos quantos filhos não foram perdidos em universidades? Quantos filhos os pais não perderam no programa do governo Brasil Sem Fronteiras? Não foi esse programa que enviou posterior? Quantos? Eu conheço muitos. Pastor, eles voltaram falando inglês. Pastor, eles podem colocar no currículo deles o intercâmbio em outro país. Pode. Pode. Eles só não podem colocar ali a eternidade. Isso eles não podem colocar. Eles não podem colocar ali o temor do Senhor. Isso eles não podem colocar. Aí você vai me dizer que isso não vai trazer muitos benefícios para ele? Vai, não tem dúvida não. Não tem dúvida. Não tem. Agora você foi responsável por enviar um jovem imaturo, 19, 20, 21 anos, para morar em casa de desconhecidos, num país estrangeiro, em troca de quê? Quem, quem não ansiou, meu irmão, entrar num programa desse? Quantos não ficaram tristes porque não entraram? Então, parecem oportunidades assim inimagináveis e é muito fácil você imputar como se fosse fruto da graça de Deus. É apenas quando você pondera as consequências da sua escolha que faz com que você enxergue da onde vem essa oportunidade, né? Então é muito fácil você achar que, por exemplo, uma doença é do diabo, que um sofrimento é do diabo, coisas ruins são do diabo. Mas se fosse assim, seria muito fácil desvencilhar da coisa do diabo, não é não? Então, é muita estupidez nossa achar que Satanás ele vai nos oferecer apenas odor de esterco e não um aroma perfumado. É muito fácil, né? Então, não, irmãos. Não, não. Enquanto a nossa carne ainda desfrutar dos efeitos do pecado, muitos convites podem nos agradar. Muitos. Imagine, sei lá, você passou o dia numa maratona. Passou o dia correndo numa maratona. Correndo, correndo. De tal forma que os seus músculos ficaram todos, né, enrijecidos ali, você está cansadão. Imagine o que é se deitar numa banheira de gelo, desfrutando ali do relaxamento. A nossa carne desfrutando de relaxamento, porque era aquilo que ela precisava. Desse lado da eternidade, nós desfrutaremos justamente disso. É disso. Enquanto a nossa carne encontrar saciedade, nós desfrutaremos de gozo nisso. Então, com muita facilidade, nós equacionamos errado, né? Olha, se eu tenho paz nisso, significa que vem de Deus. Se eu tenho tranquilidade nisso, significa que vem do Senhor. Não! Olha, se nós tivéssemos o corpo, o nosso ser fosse completamente glorificado, tudo que era pecaminoso nos causava repulsa, nos causaria repulsa. Mas não é essa a realidade. O pecado ainda age em nós e através de nós, infelizmente. Então, com muita facilidade, nós encontramos deleite no pecado, porque parte de nós ainda é habitat do velho Adão. Então, nós desfrutaremos disso, né? Então, nós desfrutaremos, nós refletiremos hoje justamente sobre isso, sobre
as consequências da escolha. Mas deixa eu dar uma citação aqui de John Owen, que no último sermão eu trouxe, eu achei maravilhosa. John Owen diz assim, ó, se o homem não está matando o pecado, ele certamente será morto por ele. O pecado sempre age. Se não o estivermos matando, ele estará nos matando. Então imagine aí, o imaginário que ele cria aqui é de que, olha, para resistir ao pecado será exigida uma luta intensa. Quando a gente descansa, o pecado começa a nos matar. É uma luta intensa, essa intensidade. Né? Se você tem filho, você sabe o que significa, né? Se você fecha o olho um pouquinho, o seu filho faz besteira. Né? Você não pode piscar, daqui a pouco seu filho está ali manipulando, você não sabe. Então, as consequências da escolha. Esse é o ponto da nossa reflexão de hoje. A escolha, eu me refiro justamente à escolha do convite, né? Não são as escolhas em si, mas as consequências de qual voz ouvir, de qual convite aceitar, as consequências de qual mesa nos assentar. Né? Versículo 11 e 12 diz assim, porque por mim se multiplicam os teus dias. Aqui é o sábio falando, né? A voz de sabedoria. E anos de vida se te acrescentarão. Se és sábio, para ti mesmo és, se és escarnecedor, tu só o suportarás. O ponto aqui é que fazer uma escolha significa assumir as consequências derivadas daquela escolha. Se eu fiz uma escolha, eu posso estar consciente ou não, eu receberei as consequências dessa escolha. Se não agora, na eternidade. Mas eu receberei as consequências dessas escolhas. Se boas ou más, eu receberei as consequências dessas escolhas. Se eu consigo discernir ou não, não importa. Se eu me engano ou não, não importa. Eu receberei as consequências dessa escolha. E aqui se refere justamente a qual convite aceitar, a qual banquete desfrutar. O sábio ele mostra que a prudência, o temor e o discernimento adquiridos por se submeter ao ensino da sabedoria trará consequências. Será justamente o alongamento dos nossos dias. Provérbios 9 e 11 diz, ó, porque por mim, ou seja, por meu intermédio, através de mim, da sabedoria, se multiplicam os teus dias e anos de vida se te acrescentarão. A aplicação aqui não diz respeito a realidades espirituais, ele está falando especificamente desse pragmatismo aqui de realidades materiais, físicas, aqui desse lado da eternidade. Aqui é o temor do Senhor que nos fará viver uma vida com essa ideia do santo, corandeio, diante de Deus. E por temer o Senhor, nós temeremos cada roupa que vestimos, cada convite que aceitamos, cada amizade que nós temos, cada comportamento, cada palavra que sai da nossa boca, porque nós tememos o Senhor. Mais na frente, no capítulo 10, ele fala disso. É viver uma vida de prudência, provando, tentando discernir os temperos que está por trás ali. Então, nós nos tornamos alérgicos, irmãos. Pessoas alérgicas desse mundo. Sabe? Uma pessoa que é alérgica a camarão, alérgica a castanha. A pessoa prova um camarão, fecha aqui. Fecha tudo. Não é assim? Fechou tudo. É isso. Nós sentimos. Quando provamos o mal do mundo, nós sentimos. Nosso corpo exibe vários alertas. Nós sentimos. O ar se torna mais denso para nós. Nós não conseguimos respirar direito. Nós sentimos experiências de morte por agredir o Senhor e a sua santidade. Entenda, nós vacilaremos, mas nós sentiremos. Nós viveremos uma vida de prudência. Olha o capítulo 10, versículo 27. Ele diz isso, ó, o temor do Senhor prolonga os dias da vida, mas os anos dos perversos serão abreviados. E ele fala de forma muito prática aqui, porque assim, ó, é o temor do Senhor que nos fará fazer escolhas prudentes. Então, consequentemente, nós colocamos a nossa vida menos em risco. Porque nós moldaremos as nossas amizades,
Nós moldaremos tudo, tudo, tudo. Então, nós entramos em menos risco. E de forma muito prática, ó, escolhendo o convite da sabedoria. De forma prática. Nós deixaremos más influências. Nós olharemos para pessoas bonitas, carismáticas, pessoas bem-sucedidas, pessoas populares. Mas nós veremos além disso. Nós veremos o mal, a malícia, a sagacidade. É isso que nós veremos. Enquanto alguns não enxergam isso, e embora nós tentemos advertir, você não está percebendo, mas aí não é influência boa, não. Mas por que fala tão bem, é tão legal? Olha o jeito que se achega a nós. Você enxerga além. Então nós deixaremos más amizades, nós faremos escolhas mais prudentes, nós ponderaremos, nós refletiremos. Nós saberemos que toda escolha não é simplista. Nós refletiremos antes de agir, pensando as consequências de cada escolha. Nós filtraremos cada relacionamento, porque cada relacionamento significa conceder acesso a algum compartimento do nosso coração. Então imagine a sua casa, você é convidado para entrar na sala de alguém. Então imagine que cada relacionamento é o seguinte, ó, vem me visitar. Cada relacionamento é isso, é um convite à sua casa. E aí você abre o quê? A primeira porta, que é a porta da sala. Então todo mundo que você convida necessariamente entra na porta da sua casa e chega na sala. Você não entra no quarto de ninguém, de alguém, assim, sem nenhum convite. E mesmo quando você é convidado, é o quarto de alguém. Te dá licença aqui. Tem um temor ali. Você está entrando na intimidade de alguém. Então você fica reticente. Pode ter a maior intimidade com a pessoa, você está entrando no quarto daquela pessoa. Então, quando você é convidado à casa de alguém, você é convidado à intimidade. Não é não, irmão? Você vê calcinha pendurado, você vê cueca pendurado, você vê o sutiã pendurado. Não é não? Você está entrando na intimidade de alguém, você está na casa de alguém. Então, a pessoa lhe considerou ao ponto de lhe dar acesso a essa intimidade. Pelo menos é assim que eu me sinto. Né? Poxa, olha aí. A pessoa não se importou nem tirar as calcinhas, nem as cuecas, né? Então existe uma intimidade ali, né? Então você por prudência, você não fica olhando para a calcinha de ninguém. Você não fica olhando para as cuecas de ninguém, né? Poxa, você baixa a cabeça, olha pro lado, você sabe que tá ali, mas não... Intimidade, você... A casa de alguém, né? É o lar de alguém. Tanta intimidade que você faz as suas coisas mais normais do mundo e aqueles que têm intimidade recebem como normalidade. Seu filho, a sua esposa. Então, eles não ficam falando, é a calcinha da mamãe. Eles ficam? Não. Porque sabe que aqui é do círculo íntimo dele. Não é? Então você é convidado aqui. Então cada relacionamento você sabe que significa convidar aí a sala do seu coração. Cada relacionamento. Só que quanto mais acesso você dá, você convida aí para o seu escritório, seu gabinete, o seu quarto, o seu banheiro. Você abre a porta da geladeira de alguém. Opa! Cada relacionamento é um convite para os compartimentos do seu coração. Quando você teme o Senhor, você sabe disso. Você sabe. E você não dá acesso a qualquer um, nem a sala. Quanto mais os quartos, o banheiro, você não dá. Você não dá acesso. Então, o temor do Senhor, de forma prática, nos levará a isso, sabe? A filtrar cada relacionamento. Então, você sabe que você não poderá fazer nem todo o curso acadêmico. Você sabe que não poderá aproveitar todo o emprego. Você sabe que não poderá ter toda viagem, fazer todas as viagens que você queria. Você sabe que haverá diversões que você nunca desfrutará. E você vê as pessoas desfrutando das diversões sem qualquer peso de consciência. Mas por que você não consegue? Você sabe que existem brincadeiras que os seus filhos nunca vão brincar. Vai ter brinquedos que seus filhos nunca vão ter. Vai ter filmes que você nunca vai assistir, livros que você nunca vai ler. Você sabe.
E tudo bem. Isso faz com que você fique como? Eu fico com raiva do mundo. Eu fico. Eu fico com raiva do pecado. E algumas vezes eu cedo a ele, obviamente. Nós cedemos. Nós cedemos a ele. Mas nós sabemos que estamos cedendo. Porque nós queremos provar um pouquinho do mundo. Nós sentimos inveja do sorriso do ímpio. Da felicidade do ímpio. Mas sabe, esse sorriso é tão inocente, essa risada é tão envolvente, tão inocente. E nós queremos. E nós vamos. Mas o Espírito Santo que habita em nós faz com que nós não reproduzamos aquele sorriso inocente, porque é inocente por causa da ignorância que nós não temos mais. O Espírito Santo nos deu entendimento, nós não temos mais a ignorância que faz com que aquele sorriso não sinta o odor de enxofre e morte. Mas nós sentimos. Não é um sorriso inocente e ingênuo. Porque nós sentimos. Então, haverá coisas que nós nunca desfrutaremos. E nós seremos bem mais seletivos nisso. Agora, observe a necessária relação aqui de humildade e dependência. Porque tudo isso exige humildade, irmãos. Exige humildade e dependência. Então, aqui é a morte da autossuficiência. E como toda morte, não será prazeroso para nós desfrutar disso. É morte. Então, matar a autossuficiência em nós, nos nossos filhos, nos nossos jovens, isso exigirá demais ou não exigirá? Você sabe disso. Exigirá muito de nós. Então, você não pode desfrutar de humildade e dependência com autonomia. Isso não dá. É um absurdo contraste aqui. Então você não pode desfrutar de humildade, dependência com autossuficiência. Você não pode. Sempre você vai escolher pessoas diante de quem você vai ter que baixar a cabeça. Não tem como você não baixar a cabeça. Não. E você vai dizer assim, rapaz, é o seguinte, olha, pro meu gerente eu baixo a minha cabeça. É um cara, poxa, o cara é rico demais, mesmo. Você não faz ideia não. Faz ideia não. Ele fez, a última viagem que ele fez foi tanto. Você baixa a cabeça, sei lá, pro seu professor. Olha, ele é pensa uma pessoa inteligente, culta, sabe? Culta. Sempre nós baixamos a cabeça a alguém. O grande ponto é quais critérios serão dignos o suficiente para nós baixarmos a cabeça para alguém. Aquela pessoa eu vejo Deus, sabe? A santidade de Deus reluz naquela pessoa, mesmo sabendo que é uma pessoa pecadora. Mas aquela pessoa me faz amar mais a Deus. Me faz temer mais a Deus. Me faz ser melhor para o Senhor. Isso me faz baixar a cabeça. Essa devia ser a relação de todos nós, uns com os outros. Considerar o outro superior a nós mesmos. Essa deveria ser a nossa relação. Não deveria ser assim. Você vê como a fulana cria o filho dela. É muito baixa para mim. Você não faz isso, né? Vocês fazem isso, eu sei. A gente faz isso. A gente faz isso dentro do povo de Deus, irmãos. Porque parece que a gente precisa de perfeição daquela mãe, de perfeição daquele pai, de perfeição daquele filho. Isso nunca vai ter. Depois, com muita facilidade, nós acusamos, sei lá, o pregador de que está exigindo perfeição. Se você mesmo exige. É você que exige perfeição. Nós nunca seremos perfeitos desse lado da eternidade, irmãos. Nós não seremos. E você sempre vai. É por isso que faz todo mundo, sei lá, todo mundo não, mas a maioria baixa a cabeça pro pastor. Né? Porque parece que é fácil. Poxa, você cria uma áurea de santidade, de perfeição nele, né? E para a pessoa que está do seu lado aí? Você enxerga Cristo? É um crente? É um crente.
Então, baixa a crista. Baixa a crista. É o Espírito Santo. Os dons do Espírito Santo estão nele lá. Ele é usado pelo Espírito Santo. Baixa a crista, baixa a cabeça. Você baixa. Cuidado com os critérios, sabe? Porque a humildade ela não é seletiva assim quanto a gente pensa que é. A dependência ela não é seletiva assim quanto a gente pensa que é. À medida que nós colocamos seletividade na humildade, na dependência, ela deixa de ser humilde, deixa de ser dependente. Acabou. Humildade significa que um jumento pode pregar para mim. É isso que é humildade. Uma criança pode me ensinar. É humildade. Então, observa aqui, ó. Por mim, pelo intermédio da sabedoria, né? Então, através de mim, por mim. Então, o que o sábio está dizendo assim é, não depende de ti, não está nas tuas forças, no teu intelecto, é por intermédio de mim. Então, necessariamente, irmãos, nós desfrutaremos da sabedoria à medida que nós desfrutamos da dependência, da humildade que ela exige. E o resultado disso será a recompensa de sermos dependentes de Deus. E fazendo isso, nós fazemos isso porque nós compreendemos que a nossa dependência glorifica a Deus. A nossa autossuficiência, a nossa autonomia nunca glorifica a Deus. Ela nos envaidece. Poxa, aquela pessoa, sabe, fala bem demais, aquela pessoa, ela tem umas reflexões muito interessantes, aquela pessoa sempre me convence, aquela pessoa sempre me encanta, sabe? Glorifica nós mesmos, mas a nossa dependência glorifica a Deus. Jonathan Edwards diz assim, Deus é glorificado na obra da redenção pelo fato de que nela transparece uma absoluta e universal dependência dos remidos a Ele. John Bunyan diz que nossa obra deve ser levada a efeito sob um profundo senso de nossa própria insuficiência e de nossa total dependência de Cristo. Como você exibe a sua dependência de Cristo no dia a dia? Como você exibe a sua insuficiência de Cristo no dia a dia? Como você exibe isso? Na prática. Será que você não exibe isso através da sua dependência dos filhos de Deus, irmãos de Cristo, remidos de Cristo, igreja do Senhor? Mas para que isso aconteça, nós teremos que viver constantemente diante dessa realidade de dependência, irmãos. E obviamente, nós sabemos que isso exigirá luta intensa de nós. Nós lutaremos para sermos dependentes, né? Parece um contraste, porque pessoas humildes são massacradas, não lutam. Pessoas humildes, dependentes, fracas, insuficientes, elas não conseguem, elas são frouxas, elas são fracas. Elas não conseguem lutar. Elas não sabem lutar. Mas essa é a relação. Para que nós desfrutemos de dependência, insuficiência e humildade, nós precisaremos lutar. Lutar, irmãos, contra o impulso da autonomia. Vamos lá. Um exercício para vocês. Um exercício. Quem está fazendo discipulado com alguém, presta contas. Quais são as provas de que eu estou matando a minha autossuficiência e a minha autonomia? Responde isso daí. Quais são? E não vai colocar essas porcaria de porque coisas que não são práticas. Pelo amor de Deus. Vai fazer isso não. Coloca coisas práticas. Porque eu amo o Senhor. Oh. Se você não amasse o Senhor, nem aqui você estava, né, irmão? Coloca coisa prática mesmo. Coisa prática, real mesmo. Quais são as evidências, as provas de que eu vivo matando a minha autossuficiência? Eu vivo matando a minha autonomia. E você que não está fazendo discipulado com alguém formalmente, né? Convida alguém para você compartilhar as suas respostas. Chama para tomar um café, comer um açaí da Lore. Ou ganhar um voucher lá. Melhor açaí daqui, irmãos.
Convida, tomar um café, alguma coisa, dar uma volta. Forja relacionamento, sabe? E aí compartilha. Né? Mesmo se a pessoa não for compartilhar dela, já é uma forma de matar a sua autossuficiência. É uma troca. Porque pode ser assim, se tu falar o teu, eu falo o meu. Porque eu não quero me sentir tão baixo assim. Né? Eu quero me sentir baixo. Eu quero me sentir, sabe, uma porcaria mesmo. Um nada. Porque eu vou saber que o que eu sou no Senhor. Eu não tenho valor em mim. Eu sou a minha própria desgraça. Mas no Senhor, nada se compara a mim. Nada. Por causa do Senhor. Então, viver a parte da sabedoria significa desgraça, significa morte. Por isso nós precisamos colocar princípios inegociáveis no nosso coração. Não importa quais portas batam, não entram. Não importa qual valor seja colocado, não é negociável. São princípios impossíveis de serem superados. São decisões irrevogáveis. Não importam as minhas necessidades. Porque é muito fácil. Foi isso que Satanás propôs para Deus fazer com Jó. Então, vai lá, toca em tudo que ele tem, inclusive na sua família. Tocou. Opa! Então, ele guardou mais fundo no seu coração a sua fidelidade a Deus. Até o ponto de que ele poderia perder tudo, inclusive aqueles que ele tanto ama, mas isso não removeria dele o temor do Senhor. Então, ele guardou bem forte. Aí Satanás diz assim, beleza, eu vou cavar um pouquinho mais fundo para ver qual a profundidade desse temor está no coração dele. Toca nele. Tira dele a honra. Porque o grande ponto de Satanás ali não foi tirar a saúde de Jó. Lembra lá? Eles forjaram um tipo de teologia retributiva, né? Então a ideia de que quando você prosperava, você era abençoado por Deus. Então eles tiraram de Jó a honra. Eles tiraram de Jó a evidência de Deus. Por isso que eles diziam assim: se quando você tanto aconselhava a outros, agora ouve os seus próprios conselhos. Imagine que Jó aconselhava a outros dizendo assim, és pecador, pecando contra Deus, por isso que está sendo punido por Deus. Agora eles voltam as mesmas palavras para Jó. Então eles não tiraram a saúde de Jó, eles tiraram a honra de Jó. Mas ainda assim, isso não chegou no compartimento do temor e da fidelidade a Deus. É isso que Deus diz, não chegou. Então, que compartimento o temor e a fidelidade de Deus está no seu coração ao ponto de, se chegar lá, você negocia a sua saúde, a sua prosperidade, os seus bens? Porque Satanás vai tentar. Ele tentou com Jó, né? Ele vai tentar. Ele vai tentar, não tenha dúvida, meu irmão. Ele vai tentar. Ele vai tentar cavar fundo, ir lá. Ele vai tentar colocar lá. Então, é um contraste porque é a dependência, a humildade de Deus e a nossa autossuficiência que nos protege mais. Nesse mundo que nós vivemos, essas coisas que são honradas por Deus são completamente tidas como fraqueza e desvalorizadas por nós. Uma pessoa humilde é uma pessoa que é fácil ser enganada. Uma pessoa que não tem nenhuma autonomia, sabe? Não tem nenhuma desenvoltura, uma pessoa que não tem uma proatividade, uma suficiência, é uma pessoa lesada, lerda, é uma pessoa que não prospera, não evolui, é uma pessoa fácil de ser conduzida. Na verdade, quando eu sou fraco, é que eu sou nessa relação com Deus. Então, quanto mais humilde e dependente do Senhor eu sou, mais forte eu me torno para resistir a esse mundo mal, a essa carne. Então, colocar princípios inegociáveis no coração, irrevogáveis, não significa que nós nos tornamos blindados, ocultos à perversidade, ocultos às intenções demoníacas, não é isso. Mas nós estaremos livres e esse é o maior trunfo que nós teremos, irmãos. Esse é o maior trunfo que nós teremos. Anota aí, porque você vai esquecer. Eu sei que você vai esquecer, porque eu já vi muitos esquecendo. Quando nós nos tornamos cada vez mais humildes e dependentes, nós não nos tornamos blindados,
Nós não nos tornamos imunes a Satanás, mas nós nos tornamos livres das elaborações pecaminosas do nosso coração. É quando você tira a podridão do pecado. Mas será que é isso mesmo? As racionalizações pecaminosas do nosso coração, nós nos tornamos não imunes a elas, mas nós nos tornamos livres delas, porque nós sempre suspeitaremos de nós mesmos. Sempre. Você pode dizer até assim, ó, eu não vou fazer isso, mas você sabe que você vai. Você sabe. Quando você falar isso, você é crente, né? Então quando você falar isso, fala baixinho só pra você ouvir, porque você vai passar vergonha. Porque você sabe que você vai. Eu já fiz isso demais, irmãos. Eu já fiz isso muito, rapaz. E aí só vai passar vergonha. Eu não tenho palavra mesmo, não. Né? Você não perde para você mesmo, nunca. Você não perde. Você tenta se convencer, mas você não é convencido por si mesmo. Você não é. Nós passamos a desenvolver uma relação de dependência, uma relação de consideração, uma relação de gratidão e devoção com Deus. Viver assim faz com que a nossa dependência de Deus esteja tão elevada, irmãos, que tudo que intente a maculá-lo é refutado como desprezível. Tudo. Quando esse é o compromisso do nosso coração, nós ficamos alertas contra a autossuficiência. João Calvino, nas Institutos, ele disse assim, a autossuficiência é a raiz de toda perversidade humana, pois é a tentativa do homem de substituir Deus por si mesmo. É isso. John Owen, naquele livro Espiritualidade Reformada, de Joe Bick, ele diz que nada pode ser mais perigoso para o crente do que confiar em sua própria força e sabedoria para combater o pecado. Você não pode. Você não consegue. Veja novamente, versículo 11. Por mim mesmo, não por você, por mim mesmo, não pelo seu raciocínio, por mim mesmo, não por sua progressão acadêmica, por mim mesmo, não por suas leituras, por mim mesmo, sabedoria, se multiplicam os teus dias e anos de vida se te acrescentarão. O fato é que, como disse um puritano, nossa eficiência sem a suficiência de Deus é apenas a nossa deficiência. Interessante esse jogo de palavras, né? Nossa eficiência sem a suficiência de Deus é apenas deficiência. É isso. Então, não adianta no que nós acreditemos sobre a voz que nós ouçamos. Não adianta. A verdade é essa. Nós não conseguimos sem a sabedoria. Nós não conseguimos. Nós podemos tentar desfrutar da vida sem a sabedoria, mas é tolice. Significa tão somente ser escravos de nós mesmos e das nossas vaidades. Nós não conseguimos. João Calvino disse que a autossuficiência nada mais é do que a idolatria do ego, onde o homem se coloca no trono que pertence somente a Deus. É isso. João capítulo 10, o Senhor Jesus falou disso. É ouvir a voz dele e a voz de nenhum outro. É conhecer a voz dele e não conhecer a voz de nenhum outro. Ele diz, e eu quero abrir esse texto, eu sei que já passou quase 1 hora aqui, mas eu vou demorar mais hoje. Então abre aí, João capítulo 10, versículo 9. João capítulo 10, versículo 9. Observe os absolutos. Os absolutos são muito importantes. Você passa por esse texto de forma completamente despretensiosa, mas os absolutos são muito importantes. Então, quando diz, João capítulo 10, 9, diz assim, eu sou a porta. Não existe outra porta. Não existe outro acesso. Não existe outra saída. Eu sou a porta e mais ninguém. Se alguém entrar por mim e apenas por mim, será salvo. Entrará e sairá e achará pastagem. O ladrão, a outra porta. O ladrão, a outra voz. O ladrão, ele vem somente para roubar, matar e destruir. Ele pode parecer um bom companheiro no princípio. A sua voz pode parecer agradável no princípio. Mas entenda, ele vem para roubar, matar e destruir. Eu não.
Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Mas não a vida em si mesmo. Não é fazer o que você quer. Não é tomar as suas decisões. É morrer para si mesmo para que tenham vida. Então, o nosso ímpeto de liberdade e autonomia pode parecer desconfortável. Assim, nós vamos parecer que nós não temos vida e muito mesmo abundância, porque nós temos morte de nós mesmos. Mas essa é a verdadeira vida. Quanto mais você morre para si mesmo, mais você desfruta da verdadeira vida. E quanto mais você vive para si mesmo os seus prazeres, é o oposto, é o contrário. Sabe, isso é tão prático, irmãos, é tão prático que faz com que pecadores obstinados sejam burros de fato. Quantas vezes vocês mesmos já fizeram isso e vocês ouviram outras pessoas falando isso? Por exemplo, quantas vezes vocês viram adultos exaltando as pisas e os castigos que levaram dos pais quando eram crianças? Quantas vezes? Não. O que é que isso demonstra? Naquele momento, pode parecer que era somente dor. Quando você apanhava dos seus pais, pode parecer que seus pais apenas estavam extravasando a raiva. Mas ali era sabedoria prática. Agora você entende que para ser livrado de si mesmo, das suas vontades, você teve que chorar e sentir dores. Não precisa ser crente para fazer essa reflexão, irmãos. Ímpios fazem essa reflexão. Exaltam os pais pelas pisas e os castigos que receberam. Por quê? Porque eles entenderam que aquilo era necessário para que eles pudessem ser expoliados dele mesmos. Libertos deles mesmos. Ímpios fazem essa reflexão. Ímpios. Imagine nós, irmãos. Se nós temos o Espírito Santo e conseguimos enxergar coisas espirituais. Então, a humildade e a dependência, o senso de insuficiência vai fazer com que você, mesmo não enxergando, se submeta. Você precisa disso para ser filho, não precisa? Precisa. Você precisa disso para ser filho. Você não enxerga, você não entende. A única coisa que você vê é a dor e o desconforto, mas você faz o quê? Se submete. Você é insuficiente. Então, olha o texto de novo, né? Versículo 11. Eu sou o bom pastor, mas nenhum outro. O que é que o bom pastor faz? Ele dá a vida pelas ovelhas. O mercenário é a outra voz. É o camuflador. O mercenário, que não é o pastor, embora ele tente enganar, a quem não pertence às ovelhas, embora ele tente roubar, vir o lobo, abandona as ovelhas e foge, é um covarde. Então o lobo as arrebata e dispersa. O mercenário foge, porque é mercenário, é o que é do caráter dele, e não tem cuidado com as ovelhas. Eu não, eu sou o bom pastor. Conheço as minhas ovelhas, elas me conhecem. Elas conhecem a mim. Capítulo 14, avança um pouquinho, capítulo 14, versículo 6. Eu e nenhum outro. Eu sou o caminho. Eu sou a verdade. Eu sou a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Então, cuidado, irmãos. Não menospreze o poder da sedução das vozes desse mundo. Não menospreze. Existem vozes que afagam e seduzem o nosso coração. Elas se revestem de seda e cetim, mas são apenas alucinógenos que nos levam à morte. Apenas isso. Pode parecer agradável. Ao versículo 11 do capítulo 9 de Provérbios de novo. Porque por mim, por meu intermédio, se multiplicam os teus dias, e anos de vida se te acrescentarão. Sabe, o que o sábio está mostrando para nós aqui é um raio-x de o que acontece no nosso coração ao escolhermos ouvir um convite. Aqui é o raio-x, é o que acontece no nosso coração, o que acontece nas nossas reflexões ao recebermos o convite. Então, quando você recebe um convite, você começa a fazer tudo isso aqui, você processa tudo isso. Não é simplesmente aceitar. Tudo isso passa por você.
Então, ele reforça essa consequência no versículo 12, quando ele diz: se és sábio, para ti mesmo o és. Ou seja, você mesmo colherá os benefícios dessa sabedoria. Se és escarnecedor, tu suportarás. Aí tem a mesma ideia. A ideia de que você receberá as consequências por seu escarnecimento, por sua zombaria. A outra versão, ele deixa isso mais claro, ressaltando as consequências. Na versão Almeida atualizada, diz assim, ó, se você é sábio para si mesmo. Se é zombador, só você sofrerá as consequências. Então, veja que tanto o sábio quanto o escarnecedor é exigido deles que eles fiquem alerta. Cada um, direta e individualmente, colherá as consequências da sua decisão. Pode discernir isso ou não, mas as consequências virão. No primeiro momento, isso pode não acontecer, pode acontecer consequências práticas. Dificilmente nós conseguiremos fazer a leitura do desencadeamento de todas as decisões se eu não tivesse tomado essa decisão. Como o presbítero Jorge já pregou aqui uma vez, se eu não tivesse tomado essa decisão, isso não teria acontecido, que isso não teria acontecido, isso não teria acontecido, eu não desfrutaria isso, não desfrutaria disso. Então, nós não conseguimos fazer toda essa desdobramento. Mas a ideia de que uma decisão pode ter levado a um relacionamento, que pode ter levado a uma influência, que pode ter levado a uma consequência, que pode ter levado aquilo. Nós não conseguimos fazer isso, mas na prática é isso que ele está dizendo. No final das contas, isso redundará também na consequência eterna. Com Deus, em seu amor e graça, e com Deus em sua ira, sendo objeto de juízo dele. Deixa eu avançar aqui para ir logo para a conclusão. Compreenda, meus irmãos, que a simplicidade dos acontecimentos nem sempre são sinais de que algo é sem valor ou simplista. Às vezes nós podemos aceitar um convite tão despretensioso, ter uma conversa para forjar um relacionamento tão despretensioso, mas desse lado da eternidade nada é simples, irmãos. Nada, nada. Satanás não brinca, esse mundo não brinca, a nossa carne não brinca. Nada é simples. Nós podemos não conseguir compreender, mas nada é simples. Pode parecer apenas uma amizade, mas não é. Pode parecer apenas uma voz ouvida, ou ouvido dado a uma influência, mas não é. Pode parecer apenas um livro lido, mas não é. Pode parecer apenas um convite aceito, um simples convite aceito, mas não é. É bem mais do que isso. Esse mundo não é fácil. As coisas desse mundo não são simples demais. O convite da sabedoria é um convite, portanto, à renúncia a renúncia de enxergar a vida como algo simples. Não é. E talvez essa seja a primeira renúncia que nós fazemos, que causará o desconforto de avaliar tudo. O desconforto de entender que nós não sorrimos com facilidade nesse mundo. É mais pesado do que isso. Não é fácil. Nesse mundo, cada geração enfrenta os seus problemas. E por enfrentar os problemas daquela geração, cada uma pode alertar de que a dureza do que estão enfrentando, né? Na nossa geração, nós enfrentamos os nossos problemas. E hoje, irmãos, existe uma exaltação exacerbada da autonomia. Daí vem o consumismo, materialismo, individualismo, afinidades. Nós desfrutamos hoje da idolatria da autonomia. Todo mundo quer viver segundo os seus próprios critérios. Todos. São os seus próprios raciocínios, as suas próprias considerações, a sua própria certeza, a sua própria verdade. Ninguém quer prestar contas. Vocês sabem o quanto é desconfortável. Vocês sabem, não é desconfortável vocês avisarem para mim que vão faltar uma programação? Pastor, eu não vou poder estar aí no dia do Senhor. É tanto que alguns nem o fazem. Porque eu sei que é desconfortável. Você tem que matar a si mesmo para fazer isso, não é? Você tem que matar. Você sabe disso. E eu percebo quando alguns deixam na última hora para mandar uma mensagem.
Porque é desconfortável, não é? É desconfortável. Agora observe como isso é um mecanismo de pastoreio bom, né? Porque enquanto alguns falam com simplicidade absurda e demonstram o temor disso, porque a vida se impõe, tem, você tem compromissos que vai tirar você, né, de algum momento. Mas para outros parece algo tão doloroso. Você vê a pessoa se debatendo. E não adianta. Você encontrará igrejas que não vai exigir humildade e dependência. Eu queria que não existisse igrejas assim, mas você encontrará. Você encontrará pastores que não serão tão chatos, tão exigentes. Eu também queria que não existisse, porque isso só expõe quem são. Mas você encontrará, não tenha dúvida. A questão é disso que eu preciso de fato? É disso. Querer não é precisar, irmãos. É diferente, né? Então, ninguém quer prestar contas, ninguém quer. Por isso a dificuldade de ser pastoreável, de ser ensinável. Ninguém aceita se ver numa posição inferior. Sabe? Humilde, humilhante, inferior, menor. O individualismo reina. Pessoas ficam cada vez mais reservadas, cada vez mais isoladas, menos filhos, mais pets. E agora nós chegamos ao absurdo de ter mães de bebê reborn. Os irmãos conseguem entender? Ler Romanos capítulo 2. Paulo está descrevendo isso, a loucura dos ímpios. Esses dias teve um encontro de mamães de bebê reborns, irmãos, num parque. As mães foram fazer piqueniques com bonecas. Mães não, adultas, mulheres adultas, irmãos, com bonecos, como se fossem crianças vivas, fazendo aniversários dos seus bonecos com bolos, irmãos. Fazendo aniversários dos seus pets. Chá revelação de cachorro, irmãos. Os irmãos conseguem entender o absurdo disso? Denuncie. Pregue contra isso. Vá numa igreja no Alphaville pregar contra isso. Vá numa igreja na alta sociedade falar mal de pets. Essa é a loucura da nossa geração, irmãos. Essa é a loucura da nossa geração. Loucura. Quando nós menosprezamos tudo isso como estratagemas desse Satanás, quando nós menosprezamos tudo isso, nós somos simplesmente parasitados pelo vírus, sabe? Porque nós baixamos as guardas. E a consequência é que nós nos tornamos os próprios parasitas. Esses dias eu estava vendo um médico infectologista falando sobre o vírus do HIV. HIV, vírus da imunodeficiência humana. Agride e deforma o sistema imunológico, irmãos. Mas quando eu vi lá aquele médico falando, eu achei tão fantástico. Não somente pela capacidade de conhecimento dele, mas como isso se aplica à nossa vida. Então, ele disse lá que o vírus não é considerado um ser vivo. Por isso que não se fala da morte do vírus, mas o termo que ele usou foi na inativação do vírus. O vírus não é morto, ele é inativado. Quem tem gripe sabe disso. O vírus é inerte, ele não é um ser. Assim é um mal em nós. O mal não é um ser. O mal não é uma substância. O mal não é um ser vivo. Então ele disse que para tudo que o vírus faz, ele depende da célula que ele parasita.
A célula parasitada incorpora o vírus e age de acordo com o vírus. Então, quando isso acontece, quando o vírus toma conta da célula, incorpora a célula, a própria célula passa a ser a reprodutora do vírus. O sistema imunológico não consegue mais identificar o que é vírus e o que não é. E então, incorporado, a célula se torna reprodutora e o sistema imunológico entra em colapso e ele simplesmente para de funcionar. E é assim que é o pecado em nós, irmãos. Embora o pecado não seja um ser, uma substância, embora o pecado não seja vivo, o pecado nos parasita e nós nos tornamos reprodutores do pecado, reprodutores do vírus. E aos poucos nós mesmos matamos a nossa defesa, irmãos. E o Espírito Santo que habita em nós entra em colapso, porque nós matamos a sua voz, abafamos a sua voz, entristecemos o Espírito. Então entenda, meus irmãos, o mundo, a carne, o diabo não brinca de nos parasitar. Você pode ajeitar a pensar que é apenas uma influência, é apenas um filme, é apenas uma diversão. Você pode pensar, mas ele não está brincando, não. Na sua inocência, ele está parasitando você. Parasitando. Depois ele lhe derriba quando as suas defesas estiverem comprometidas. E o ponto alto de sua parasitação acontece quando nós mesmos nos tornamos reprodutores desse mal. Ao invés de combater o pecado, eu digo, mas qual é o problema de usar essa roupa? Mas qual é o problema dessa amizade? Mas qual é o problema desse filme? Você entendeu? Você está reproduzindo. O seu sistema imunológico não consegue mais combater o pecado, você reproduz o pecado. É isso que acontece, é desse jeito, quando nós tornamos nós mesmos defensores daquilo que nós deveríamos combater. Isso significa que muitas células foram parasitadas, muitas células foram incorporadas ao ponto da nossa imunidade não mais funcionar. Não existe mais alertas, não existe mais combate, nós não sentimos nada. E aí uma pessoa vem aconselhar você, você não enxerga que isso é pecado. Como você deu acesso ao seu coração de forma tão grandiosa? Isso é pecado. Que coisa absurda, está na cara, é pecado. Você simplesmente não vê como pecado. Você via outra hora. Mas agora você não vê como pecado. O que foi que mudou? Você agora é o reprodutor daquilo que antes que você combatia. E você não se deu conta. E a insensibilidade é sinal de que o seu sistema imunológico morreu. Você não está mais nem aí para Deus. Não lhe importa mais a sua santidade. Esse é o grande ímpeto de autonomia, irmãos. É esse. O senso de autonomia em nós, de autossuficiência. É um forte indício disso. Joe Bick disse o seguinte: o pecador aspira a livrar-se do reino de Deus e ser senhor de seu próprio destino e o capitão da sua própria sorte. Ele prefere ir para o inferno por sua própria escolha a ir para o céu como alguém cujas escolhas estão sendo sujeitas à vontade do Rei dos céus. Todos os dias, convites chegam até vocês, todos os dias. Seja através de um meio virtual, através dos relacionamentos diversos que vocês têm, no trabalho, na faculdade, na escola, entre parentes, mas todos os dias alguma voz tenta acessar o seu coração, tenta entrar em algum compartimento do seu coração. Todos os dias, banquetes são oferecidos a vocês. Quer vocês discernam isso ou não? Acontece conosco, todos os dias. C.S. Lewis, no livro Pregação, Cristianismo Puro e Simples, ele diz assim, e aí eu finalizo com essa citação: as nossas escolhas nos afetam
As nossas escolhas não afetam somente os resultados de nossa vida, mas moldam o tipo de pessoa que estamos nos tornando. Senhor, nosso Deus, obrigado por esse tempo que o Senhor nos concedeu, meu Pai. Muito obrigado. Que o Senhor seja louvado. Tua graça e por tua misericórdia que é derramada sobre nós. Que o Senhor seja louvado por tua própria palavra. Que o Senhor seja louvado pelos teus próprios planos. Não permita, ó Deus, que nós nos tornamos defensores daquilo que devemos combater. Não permita, ó Deus, que não ouçamos a voz da sabedoria. Não permita, ó Deus, que sejamos envaidecidos por vozes perversas. Ajuda-nos, ó Pai. Ajuda-nos a viver para Ti, em humildade e dependência, mortificando a autossuficiência. E que possamos ter indícios claros disso nos nossos relacionamentos, especialmente na nossa igreja local. Em nome de Jesus. Amém. Vamos cantar uma última vez.